Olá, hoje vamos fazer uma pequena pausa. Quero que olhem mesmo à vossa volta, para o sítio onde estão neste preciso momento, porque vamos questionar absolutamente tudo sobre ele. Pensem nisto por um segundo. O passado já se foi. Não está cá. É apenas uma memória, um eco que já não existe no universo físico. Certo? E o futuro? Bom, o futuro é uma promessa, uma possibilidade, mas ainda não é real, ainda não aconteceu. Ok, então, se o passado já não existe e o futuro ainda não chegou, onde é que está o presente? Onde exatamente é que está este momento a que chamamos agora? E se a resposta da física moderna for que, bem, o agora pode não existir da forma como o sentimos, o que vamos ver a seguir pode mesmo desafiar a percepção fundamental da realidade. Durante séculos, a humanidade acreditou que o tempo era absoluto. Sabem que passava da mesma forma para toda a gente, em todo lado. Mas essa ideia estava prestes a ser completamente destruída. Esta era a visão de Isaac Newton. Ele imaginava o tempo como um grande relógio universal, a fazer tic-tac de forma constante, imutável, para todo o cosmos. Era uma ideia intuitiva, até reconfortante, não era? Mas no século XX, claro, Albert Einstein mudou tudo. E o contraste aqui é que é o mais fascinante. Onde Newton via um tempo absoluto, universal, Einstein propôs um tempo pessoal, flexível e, acima de tudo, relativo. Mas como é que o tempo pode ser relativo? Parece uma loucura. Vamos ver como é que isto funciona na prática. O que Einstein mostrou foi algo verdadeiramente revolucionário. A passagem do tempo não é constante. Afinal, ela depende de duas coisas fundamentais: a velocidade a que nos movemos e a força da gravidade que sentimos. O princípio é este, e é incrível. Quanto mais depressa algo se move através do espaço, mais devagar o tempo passa para esse algo. Ou seja, o tempo abranda com a velocidade. E o mesmo acontece com a gravidade. Quanto mais forte for o campo gravitacional, perto de um buraco negro, por exemplo, mais lento o tempo corre. E atenção, isto não é a teoria filosófica, não. Foi comprovado experimentalmente com relógios atómicos de uma precisão que nem conseguimos imaginar. Pois é, a ideia pode parecer muito abstrata, mas há uma experiência mental que a torna, bem, muito concreta e que nos revela que, se calhar, não existe mesmo um agora universal. Então, vamos lá imaginar este cenário. Uma pessoa entra numa nave espacial que viaja quase à velocidade da luz. A viagem, medida pelo relógio da nave, dura exatamente 10 anos. Depois, a nave dá meia volta e regressa à Terra. E aqui está o resultado chocante. Para quem viajou, passaram-se 10 anos. Mas na Terra, podem ter passado décadas ou até séculos. Para um, foi uma viagem breve. Para quem ficou, foi uma eternidade. Isto não é ficção científica, é só física. E isto leva-nos à consequência mais desconfortável de todas. Se o tempo depende do observador, então um agora universal simplesmente não pode existir. O que é o presente para alguém pode ser o passado para outra pessoa. E isto sugere que o passado, o presente e o futuro podem, de alguma forma, coexistir. Ok. Mas se o tempo é relativo, então por que é que toda a gente o sente a avançar sempre na mesma direção, do passado para o futuro, sem exceção? A questão crucial é esta. Porquê é que nos lembramos do passado, mas não nos lembramos do futuro? Porquê é que a nossa experiência do tempo tem uma direção tão clara e, aparentemente, irreversível? Este mistério tem um nome: a seta do tempo. E o curioso é que a física consegue descrever os seus efeitos na perfeição, mas explicar a sua causa fundamental, o porquê de existir uma direção, continua a ser um dos maiores enigmas da ciência. E é aqui que a física moderna se torna humilde. Chegamos à fronteira do conhecimento, onde as maiores perguntas ainda ecoam, sem resposta. Então, afinal, o que é o tempo? A ciência não tem uma única resposta. Poderá ser uma dimensão fundamental do universo, tal como o espaço. Ou uma ilusão persistente e poderosa. Ou, e esta é fascinante, talvez seja uma consequência da entropia, a tendência do universo para a desordem. Pensem num ovo que se parte. Ele nunca se volta a juntar sozinho. Talvez o tempo seja apenas a medida dessa progressão inevitável para o caos. Ou talvez o tempo em si não passe de todo. Talvez o que chamamos de passagem do tempo seja simplesmente a forma como o cérebro humano organiza e dá sentido a uma realidade que, no fundo, é estática e intemporal.
E no final, toda esta viagem deixa-nos a flutuar entre duas ideias incríveis. Será o tempo um rio cósmico a arrastar-nos a todos na sua corrente? Ou será algo ainda mais estranho? Uma paisagem imóvel que a nossa própria mente ilumina, instante a instante, para criar a ilusão de movimento? A resposta, por agora, continua a ser um dos maiores mistérios de todos.